Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, do Grupo Espírita Luz e Amor, pessoal que chegou aí depois, a Maria, a Lucélia, é isso aí. Fran Sérgio também, seja bem-vindo, viu, Fran Sérgio, ao nosso estudo. Obrigado. Bom, então, continuando os nossos estudos aqui, né, desse livro tão importante que a gente está vendo, né, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 14, e nós estamos terminando a primeira parte desse capítulo. Então, é capítulo 14, nós estamos no item 21. Nós chegamos a ler um pedacinho desse item 21, mas eu peço licença para começar ele de novo, para a gente utilizar a didática de Kardec, que é muito linear, né? Quebrar o raciocínio de um estudioso é um crime, né? E nós não vamos cometê-lo. Então, vamos pegar de novo aqui o raciocínio de Kardec e a gente continua o nosso estudo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, lembrando que nós estamos num estudo em que não há hierarquia, então todos se sintam bastante à vontade para se manifestar, para concordar, para discordar, para acrescentar, da maneira que vocês entenderem melhor. Tá bom? Então, nós estamos estudando aí os fluidos. Nós passamos pelas propriedades, né? Estudamos bem a questão dos fluidos, e nós estamos falando aí justamente da nossa vibração e da forma como esses fluidos espirituais, eles são transformados pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, assim como pelo pensamento dos espíritos e pela vontade dos espíritos. Então, vamos lá. Item 21. Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida. Mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda a parte se insinuam sem serem vistos? Então, está falando assim, é possível evitar pessoas mal intencionadas, né? A gente pode evitar essas pessoas mal intencionadas quando a gente já conhece, né? Quando a gente percebe que a pessoa, né, está tentando aplicar um golpe na gente, né, está tentando nos ofender, enfim. Isso é um pouco mais fácil de evitar, porque a gente ainda vê a pessoa, né? E aí Kardec vem com essa pergunta provocadora e diz: como que nós vamos fugir da influência dos maus espíritos? Porque eles estão por toda parte. E eles chegam próximos a nós sem serem vistos pela grande maioria de nós. Então, a gente pode estar ali comprando pão na padaria, pode estar na fila do banco, buscando um filho na escola, e aparecer ali perto de nós um espírito mal intencionado. E fica a pergunta: como que nós vamos evitá-los? Na verdade, não fica a pergunta, né? Porque Kardec já traz a resposta para nós. O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes, né, os diferentes, se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então, a forma de se evitar a influência dos maus espíritos é a reforma íntima, são os bons pensamentos, é a nossa intenção e a nossa vontade de melhorar, de evitar a vaidade, evitar o materialismo, evitar a ganância, evitar a violência, o preconceito. É assim que a gente evita a influência dos maus espíritos. Por quê? Porque, como Kardec está dizendo aqui, ó, os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Então, se nós estamos com um pensamento elevado, nós não vamos nos conectar com pensamentos mais baixos. Só que o contrário também é verdade. Se nós estivermos com um pensamento mais baixo,
na vaidade, na violência, na ganância, nós não vamos conseguir nos conectar com os espíritos superiores. Então, nós trazemos conosco o preservativo. Qual que é o preservativo? O preservativo dos maus espíritos é justamente o bom pensamento, né, e as boas práticas. Foi nesse ponto que nós tínhamos terminado. Depois, Kardec nos diz o seguinte: que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, ou seja, os eflúvios nocivos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. Então, se a gente chega em casa, né, esqueceu o gás ligado, nós chegamos lá na cozinha, tá cheio de gás, tá cheio, o ar tá viciado, né, vai fazer mal e pode acarretar uma explosão. O que a gente faz? Primeiro não acende fogo, né? A Lúcia chegando aí. Seja bem-vinda, Lúcia. O que a gente faz quando a cozinha está cheia de gás? Nós abrimos as janelas, as portas, né? Abana. Para quê? Para que a gente consiga uma corrente de ar salubre, ou seja, uma corrente de ar saudável. É assim que a gente consegue depurar o ar que está viciado, torná-lo mais puro. E aí Kardec continua. A invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons. E, como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicado. Então, o que a gente vai fazer diante da influência, né, dos fluidos ruins, né, dos fluidos ignorantes? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente faz quando o gás ficou ligado. Nós vamos trazer uma corrente de ar melhor, de ar salubre. E como todos nós trazemos no perispírito uma fonte fluídica, a gente pode, através da nossa vibração, do pensamento e da vontade, trazer esse ar puro, trazer esse fluido melhor. Vou dar um exemplo. Então, nós estamos aqui, né, cada um fazendo por conta dos seus afazeres, e vem aquele pensamento negativo. Aquele pensamento de vingança, aquele pensamento ruim, que eu acredito que deva acontecer com a maioria de nós. De repente vem uma ideia ruim. Qual a fonte para que a gente consiga repelir esse pensamento ruim? É a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. A ideia pode vir. O problema é quando a gente abraça a ideia. Então vem a ideia. Vou agredir, vou xingar o Tonho. O Tonho está muito ruim, eu vou xingar o Tonho. Se eu abraço essa ideia, eu me conectei com o fluido ruim. E aí alguma coisa ruim pode acontecer comigo e com o Tonho. Se a ideia vem e eu, pela minha vontade, eu falo, não, eu não vou discutir, eu não vou agredir ninguém, ou eu preciso perdoar o Tonho, ou eu preciso pedir perdão, esse é o remédio. Então, todos nós temos o remédio para o afastamento dos fluidos ruins, dos maus espíritos, dentro de nós, que é o nosso livre-arbítrio, que através da nossa vontade, nós vamos conseguir vibrar numa frequência melhor e, assim, não fazer conexão com esses pensamentos ruins. E a Lucélia pergunta, pensamentos depressivos também? Também, mas a gente não pode esquecer que muitos de nós, em fases da vida, precisa de ajuda. Às vezes, nós estamos ou quimicamente desequilibrados, ou precisando de uma ajuda também, de uma terapia, né? Através da psicologia. Então, os pensamentos ruins a gente tenta evitar e mudar. Quando a gente consegue, ótimo. Quando a gente percebe que está difícil, que precisamos de ajuda, é a hora da gente aplicar a humildade, procurar uma ajuda profissional, como a gente bem falou aqui. Então, vejam que Deus nos dá a ferramenta para não se conectar com pensamentos ruins, com ideias ruins, né?
advindas aí dos espíritos que estão nessa seara, né? Então, lembremos sempre que venha uma ideia de vingança, de agressividade, de ódio, tomar uma água. Às vezes a gente é dominado pela emoção, tomar uma água, fazer uma prece para que a gente calmamente reflita sobre aquilo. E aí, provavelmente, mais calmos, a gente consegue vibrar uma vibração melhor e não se conectar com esses pensamentos ruins. Depois, Kardec continua dizendo o seguinte: trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. Então, foi isso que eu disse. Nós temos que purificar o nosso perispírito. Nós temos que purificar essa vibração nossa, para que ela seja um repulsor, né? Ou seja, um oposto da má influência. Que a gente seja um repelente, igual a gente usa repelente para mosquito, e a gente utiliza, através dos bons pensamentos, um repelente para o pensamento negativo, né? Em vez de ser uma força atrativa. Se nós estivermos vibrando, né, nessa vibração de agressividade, de ciúmes, de vaidade, a gente vai acabar se ligando com esses espíritos que estão nessa vibração. Neutralizar, né? Neutralizar. Exatamente. Bons pensamentos, neutralizar os outros contrários, né? Perfeitamente. Porque a gente não tem controle, né, Tony, se eles vão aparecer ou não. Mas nós temos controle do que nós fazemos com essas ideias que vêm de fora, né? A gente não consegue evitar que os espíritos ruins ou que estejam mal intencionados estejam por aqui. Mas a gente consegue controlar o que nós fazemos. São os próprios espíritos, nas reuniões mediúnicas, já várias vezes, já me falaram que quando a pessoa ora, eles não conseguem nada. Para tal pessoa... Aí eu perguntei, mas por quê, né? Tá falando, a gente não consegue. Então, vem deles próprios, né? O testemunho. Agora, acontece que a pessoa esquece de orar. Ela economiza a oração. Né? Esquece de orar, esquece de orar para o anjo de guarda. E aí fica curtindo, né? Aquela coisa. Exatamente, porque quando a gente ora, nós vibramos numa frequência mais alta. Fica à vontade, Ana. Eu quero te fazer uma pergunta que não ficou aqui claro para mim, eu não consegui entender direito. Tá assim, ó. A invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Qual que é a dúvida, Ana? A dúvida é essa aí. É que travou aqui. Você pode repetir, por favor? Você queria... O que significa isso? Eu não entendi isso aqui. Ó, a invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons. E aí tudo bem, né? Uhum. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Daí para frente é que eu não entendi. Tá. Eu vou dar a minha opinião, se alguém quiser se manifestar depois também, fiquem à vontade para concordar ou para discordar. O perispírito, ele é matéria, como a gente estudou, mas ele é uma matéria rarefeita, fluídica.
e nós temos nele uma fonte fluídica permanente, porque é ele que vai se conectar com o plano espiritual e com esses fluidos espirituais que nos circundam e também se ligam ao nosso espírito, assim como o nosso corpo. Como a gente conversou na semana passada, e o Marcos explicou muito bem para nós, através da nossa vontade e pensamento, nós vibramos numa determinada frequência, bons ou maus pensamentos. Quando nós vibramos bons pensamentos, a gente consegue vibrar através de nós, né, pelo perispírito, os bons fluidos, que são exatamente os fluidos que repelem os maus. Então, nós temos o remédio aplicável à questão dos maus fluidos, porque se eles vêm nos invadir e nós conseguimos vibrar bons fluidos, nós conseguimos neutralizá-los, né, usando o termo que o Tony falou, ou seja, nós conseguimos afastar esses fluidos maléficos. O que você acha, Ana? Não, eu entendi tudo isso aí. A minha dúvida é porque o próprio perispírito é uma fonte fluídica permanente. A minha dúvida é essa. Eu acho que é por ser matéria rarefeita que consegue se conectar aos fluidos espirituais e também à matéria tangente nossa. Ela faz esse canal. Por isso que seria uma fonte fluídica permanente. Porque quando a gente vibra através do pensamento, a gente transforma esses fluidos que estão sendo emanados através do perispírito. Eu entendi assim. Não sei se alguém entendeu diferente. O perispírito ele é formado de fluidos, é um conglomerado de fluidos. Então, é uma fonte constante. E o Leon Denis recomenda, inclusive nós fizemos até experiência com alguns médicos, ele recomenda a pessoa entrar em desdobramento e atuar nos seus próprios fluidos perispirituais. Eu fiz isso aí com uns 3, 4 médiuns, porque médios têm a facilidade de desdobrar, né? Aí eu induzia eles, trabalhava eles, para eles entrar em desdobramento. Aí eu falava, agora você vai atuar com os seus recursos do perispírito, nesse lugar aí que está... Um estava com problema do joelho, cada um tinha um problema, né? E olha que interessante, eu fiz isso com uma senhora, ela tinha um problema no joelho. Eu fiz várias sessões, passou um tempão, ela falou assim, eu falei, seu joelho melhorou? Ela falou assim, melhorou. Eu falei, o que você fez? Foi aquele tratamento que você fez. Olha que interessante, tinha até esquecido. Então, são recursos muito potentes, né, que nós fazemos no perispírito. Não sei se a Ana está se satisfeita. Pela explicação que vocês deram, eu vou elaborar aqui, tá? Mas eu captei a mensagem aí, sua, do Caio, quando o Caio diz que ele é um intermediário, né, Caio? Entre o espírito e a matéria. Então, tá bom. Depois eu vou elaborar direitinho isso aí, tá bom? Muito obrigada. A Lucélia também trouxe uma pergunta aqui, ó. Nós vimos que o fluido do perispírito se expande. Então, somos fonte fluídica. Sim, exatamente, Lucélia. Somos uma fonte fluídica. E somos uma fonte fluídica permanente, como Kardec colocou aqui para nós, como o Tonho aí bem nos explicou também. Muito bem. E, graças a isso, nós podemos dar passe em outras pessoas, orar. O fato da gente orar por alguém, que o próprio passe
com base numa oração, né? O trabalho de irradiação que a gente faz, está tudo saindo. É lógico que ele também é qualificado pelos benfeitores, né? Mas os benfeitores utilizam o nosso fluido vital, princípio vital, né? Que chama aquele outro lá, o ectoplasma, e vai por aí afora. Está tudo no perispírito. Exatamente. Daí essa combinação consegue atuar diretamente aqui em quem está precisando, né? Muito bem. Kardec continua dizendo o seguinte: o perispírito, portanto, é uma couraça. Couraça é uma armadura de metal. O perispírito é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Têmpera é quando o pessoal vai fazer, eu dei uma lidinha aqui, a armadura de metal, eles vão temperar no fogo, né, essa armadura. Então, o perispírito é uma couraça que deve dar a melhor têmpera possível, significa que o perispírito é uma proteção que deve se dar a melhor força possível, né? E essa força nós vamos conseguir através dos bons pensamentos e, obviamente, das boas práticas. Então, Kardec está nos dizendo o seguinte: a nossa armadura, a nossa defesa, né? Ou quem é da área da informática, aí, o nosso antivírus para os pensamentos, para os fluidos negativos, é exatamente o nosso perispírito. Então, se a gente está vibrando com sentimentos ruins, se nós estamos abrindo espaço para que pessoas com pensamentos ruins, com espíritos com pensamentos ruins, se liguem a nós. Quando a gente consegue levar o pensamento, levar a prática e ir nos depurando, o nosso perispírito vai se transformando num antivírus, numa armadura muito potente contra os espíritos mal intencionados. E, ora, como as suas qualidades guardam relação com as das almas, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Né? Que foi exatamente isso que nós estamos falando, né? Dessa questão da qualidade do perispírito, de ser matéria bastante rarefeita e que consegue se misturar aí com os fluidos espirituais, né? Podem ser emanados tanto dos espíritos quanto de pessoas que estão encarnadas, né? E, para finalizar, Kardec traz para nós o seguinte: as moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. E aí eu coloquei entre aspas aqui, exemplo do escorpião. Porque uma vez, lá no meu trabalho, deu muito escorpião. E foi um pessoal lá dedetizar. E o moço me explicou que o que eles fazem tem uma dedetização que afasta um pouco o escorpião, mas que o ideal é matar as baratas. Porque a hora que acaba as baratas, o escorpião não tem o que comer. E aí eles param de ir lá. É a mesma coisa aqui no perispírito. O que nós temos que fazer? Se a gente tira os sentimentos ruins da nossa vibração, os espíritos mal intencionados não vão nem olhar para a gente, porque ali não tem alimento para eles. Se um escorpião numa casa que não tem alimento, ele vai embora, ele vai procurar um outro lugar. Então, que a gente seja pessoas, que a gente busque ser pessoas que não alimente esses pensamentos ruins. Porque aí os maus espíritos vão passar por nós e não vão nem dar bola para a gente. A ideia é justamente essa. Porque, como nós já dissemos, se nós estamos sofrendo uma desobsessão, passamos por um trabalho e é possível que seja afastado esse espírito inferior de nós, se a gente continuar na mesma vibração, é questão de tempo até que outro ou mesmo se aproxime. Então, o ideal é que nós não ofereçamos alimento aos espíritos mal intencionados. E os alimentos que eles precisam, né, que eles querem, é justamente
a sensualidade exagerada, a vaidade, ganância, ódio e esses pensamentos ruins que a gente consegue muito bem distinguir. Ô, Caio, posso só falar um pouquinho? Eu me Claro. lembrei de uma vez, eu ouvi um orador espírita falando. Ele falou, se você puser, por exemplo, um alimento, uma carne que vai se deteriorando num prato, e no outro você põe mel, onde que os bichos vão? Na carne. No mel não vão, né? Eu acho que bem isso aqui, eu achei interessante essa vez que eu ouvi desse orador, sabe? É isso aí, né? Exatamente isso, Marlene. Aí nós temos, na hora que a gente deita no nosso travesseiro, cada um, né, reservado na sua intimidade, a gente refletir. É importante, se durante o dia, que tipo de vibração que nós emanamos, que tipo de fluidos nós emanamos, né? A gente xingou no trânsito, né? Ficou bravo aqui, discutiu ali na internet, tal, a gente revê que tipo de pensamento que nós estamos tendo. Bom, e para finalizar, Kardec diz o seguinte: os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminado o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus. Então, muito bem, vejam que interessante, é justamente esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Às vezes surgem boatos, né? Determinado lugar tem uma vibração muito ruim, é um lugar muito ruim. Bom, o que você vai oferecer a hora que você estiver lá? É pensamento ruim? Então você pode ficar preocupado, sim. Agora, se você está em outra vibe, se você está em outro pensamento, outra intenção, não há com o que se preocupar, né? Nós temos que nos preocupar, na verdade, com os nossos pensamentos e, consequentemente, com as nossas vontades. Isso sim é perigoso. Agora, espírito mal intencionado vai ter em todos os lugares que a gente for. Ainda mais na Terra, né, gente? Que o mal prepondera aqui, a gente sabe disso. Então, nós temos que nos fortalecer. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário antes de passar para o próximo tema? Pode ficar à vontade. Todo mundo pensando aí que vai pôr um pratinho de mel na cama, né? Na hora de dormir, em vez de pôr um prato de carne podre. É isso aí. Muito bem. Então, nós terminamos a primeira parte desse capítulo. E nós vamos passar para a segunda parte. Kardec vai tratar conosco explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então, vejam que interessante, né? Eu gosto muito de observar a lógica de Kardec. Ele trouxe um estudo profundo dos fluidos, né? Para que a gente entenda como eles funcionam. Agora, ele vai trazer algumas explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Por que a explicação dos fluidos vem antes? Porque eles são a base desses fenômenos. E vejam que Kardec coloca aqui para nós que esses fenômenos são considerados sobrenaturais. Eles não são sobrenaturais, eles são considerados sobrenaturais. Porque enquanto as pessoas não sabiam, não entendiam os fluidos, elas não encontrando uma explicação, elas falavam, é sobrenatural. Né? E a gente já estudou que tudo é sobrenatural até que a ciência venha e mostre como é que funciona. Então, é justamente o que Kardec vai fazer aqui. Ele vai trazer para nós a explicação de alguns fenômenos que a gente pensa, ou pensava, ou pensará, que é sobrenatural. Então, ele começa tratando vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Né? Então, ele vai começar já falando aqui da vista espiritual ou psíquica. Né? É aquela pessoa que consegue enxergar o plano espiritual, né? Que a maioria não vê, aquela pessoa vê. Então, ela faz algo sobrenatural? Não. Ela faz algo totalmente natural, como Kardec vai nos explicar agora.
Vamos lá, item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação com os desencarnados. Ou seja, o perispírito, como a gente falou, ele se liga ao espírito, ao corpo físico e também aos fluidos espirituais. Então, ele consegue servir aí de intermédio desses dois planos. É através dele que o médium vai se comunicar, é através dele que a gente vai receber más ou boas influências, né? Então, ele que é aí o canal de comunicação, ele que é o Wi-Fi que se liga no plano espiritual. E de Kardec continua, né? É por seu intermédio, então, que o encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Aí Kardec diz, é em suma, né? Ou seja, é em resumo, por seu intermédio, que se operam os fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Então, é através do perispírito que vão ocorrer os fenômenos que a gente não encontra na matéria tangível. Se alguém consegue ler o pensamento de alguém, isso não está na matéria tangível, né? Isso se deu através do perispírito. No caso aqui que ele traz para nós, a visão, né? O médium vidente, ele às vezes está sentado numa sala e vê um espírito ali próximo a ele, escuta um espírito próximo a ele, e a gente vai estudar que ele não vê pelos olhos esse aqui. Ele não escuta pela vibração do tímpano. Ele vê e escuta por onde? Pelo perispírito. E como a gente ainda, a ciência, não adentrou profundamente nisso, nós não conseguíamos explicar essas audições, essas visões, nós taxávamos de sobrenatural. Porque nós somos muito orgulhosos, né? Então, quando o homem não entende, ele acha que ninguém sabe. Mas o Espiritismo traz esse ensinamento para nós. E nós vamos ver que isso é natural. O que acontece é que não acontece pela matéria tangível, e sim através desses fluidos que nós estamos estudando. Kardec continua assim. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. Então, é nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico, do fluido do perispírito, que a gente encontra a explicação da dupla vista. Da vista espiritual, né, também conhecido como vista espiritual, de que muitas pessoas são dotadas, e ele coloca frequentemente a seu mau grado, porque quando a gente não sabe lidar, né, com essa faculdade, muitas vezes as pessoas ficam realmente incomodadas. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma menina que estava próximo de ficar perturbada por não conseguir lidar justamente com essa vista, porque ela via o que os outros não viam, e ela chegava até a duvidar da própria capacidade mental, né? Mas depois eu perdi contato, mas acredito que ela tenha se orientado, né? Então, muitas vezes é difícil lidar com essa faculdade. Fica à vontade, Verinha. Então, eu gostaria de ilustrar tudo isso que você disse com o que aconteceu no nosso grupo de sábado. Olha como que é natural o que o médium tem. Uma das integrantes chegou e a hora que ia começar a reunião, ela me pediu caneta e papel. E aí, ela deu passividade, né, no tratamento certinho, e no final ela já chegou com a intuição de que ela precisava do papel porque ela ia escrever. Legal.
Exatamente. Essa informação, essa intuição dela de que seria necessária a utilização aí do papel e da caneta, né? Vem justamente pelo perispírito. Ela consegue receber essa informação através do perispírito. Fica à vontade, Ana. Olha, eu achei aqui uma explicação boa para mim, né? Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. Então, agora me esclareceu ainda mais, porque ele capta os fluidos como uma esponja. Isso. Agora me esclareceu de fato. Está na Gênesis, isso aí, está um pouquinho antes. Então, ficou claro agora. Por que ele é uma fonte permanente? Porque ele capta, né? Ele é um receptor, vamos dizer assim, de fluidos. E permanentemente, né? Permanentemente assim. Permanentemente, porque ele troca de roupa com a rapidez de um relâmpago. Então, como ele troca de roupa, ele vai absorvendo esses fluidos permanentemente, né? Então, Exato. agora ficou bem claro para mim. Tá muito bom, ótimo, obrigada. Que bom, é isso aí. E aí ele se embebe desses fluidos que estão à nossa volta e estão em contato conosco, com o nosso corpo físico e com nós mesmos, né? O espírito. Então, a troca é constante. Enquanto a gente fala aqui, conversa, estuda, nós estamos trocando, né? Nós estamos trocando na vibração que nós estamos. Assim como no meio de uma briga, nós estamos trocando também. No meio de uma fofoca, nós estamos trocando também. A troca é incessante. Por isso que nós temos que ter cuidado, né, no tipo de ambiente, o tipo de atitude que nós vamos ter. Muito bem. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Deixa eu só ver um comentário da Gisele aqui. Direto minha mãe pensa e eu faço, sem nos comunicarmos formalmente. Exatamente, união de pensamento aí, ó. Vocês estão na mesma faixa vibratória. Tá com o radinho ligado, uma na rádio da outra aí. Exatamente isso. Ó, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Então, os sentidos corpóreos, né, a gente aprende lá na escola, né? O tato, paladar, audição, visão e olfato, né? Pelo menos os principais aí. Depois, e o espírito? O espírito sente por onde? Não é pela pele, não é pelo tímpano, não é pelo nariz, não é pela visão. O espírito sente pelo perispírito. Então, quando a gente falou, né, que a gente vai num ambiente, fala, nossa, que ambiente gostoso. Nós sentimos essa gostosura do ambiente pelo perispírito. Assim como nós sentimos, às vezes, um lugar tenso pelo perispírito também. Então, o órgão sensitivo do espírito é o perispírito. O espírito sente através do perispírito. Depois Kardec continua. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Né? Então, esses sentidos corpóreos estão limitados à matéria. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. Vejam que interessante. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Olha que legal. Por todo o seu ser. Tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Então, qual que é a ideia aqui? Eu sinto onde meu corpo toca.
Então, eu posso sentir o ar se eu me movimentar, mas se eu não tocar em nada, eu não vou sentir. Eu cheiro até onde eu alcanço. Eu vejo para onde meu olho aponta, né? Eu não estou vendo a parede aqui atrás, não estou vendo a minha mão mais. Eu preciso pôr a mão na frente para eu ver. O perispírito não. Ele não enxerga só na frente. Ele enxerga 360. Ele sente pelo todo o seu ser. O O espírito, né? espírito. Verdade, obrigado. O espírito percebe através do perispírito por todo o seu ser. Então, ele não tem essa limitação que nós temos. Então, o espírito desencarnado, por exemplo, ele enxerga por todo o seu ser. Nós em desdobramento também. É lógico, Kardec vai tratar disso um pouco adiante, que o alcance vai depender da elevação do espírito, né? O alcance dessa visão, o alcance dessa sensibilidade. Mas ele não está limitado como os sentidos corpóreos estão. Então, é através de todo o seu ser que a gente sente pelo perispírito. Né? Muito interessante isso. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço uma pessoa que ela é médium vidente, mas ela não é espírita e ela não acredita, apesar de estar vendo na frente dela. E ela me contou que ia todo dia a um determinado lugar, passava por um caminho que teve um acidente de carro que ela presenciou. E ela me dizia assim, nossa, todo dia que eu passo lá eu vejo a pessoa parada, em pé, machucada. E eu fecho o olho, mas eu continuo vendo. Por quê? Porque ele não está vendo pelo olho. Ele está vendo pelo perispírito. Então você pode fechar o olho, pôr venda, tampar o ouvido. Não adianta. A sensação vem por outros caminhos, que são justamente aí pelos fluidos, né? E pelo perispírito, né? Que é o órgão sensitivo do espírito. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Né? Então, a gente está aqui encarnado, mas nós temos um contato com a vida espiritual. Né? E é uma atuação fora do nosso organismo, né, do nosso corpo físico. A dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo. Embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Então, quando a pessoa é dotada dessa dupla vista, né, ela não está vendo pelos olhos, como eu acabei de dar o exemplo aí. Mas, às vezes, né, por hábito, ela percebe que tem um espírito aqui e automaticamente ela vira a cabeça. Mas não significa que ela está vendo pelo olho. Né? Às vezes é por hábito. Vê com os olhos da alma. E a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados. E vê o que está muito além do alcance do seu raio visual. Então, às vezes, se ela fosse utilizar o olho, né, pela distância, ou por estar num cômodo fechado, a pessoa não conseguiria ver. Mas como ela está vendo pelo perispírito, que não tem essa limitação física, ela consegue ver muito além do raio de visão. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Então, ela consegue ler o pensamento que está figurado naquele raio fluídico. Né? Naquela pessoa está com determinado pensamento, então, naquele raio fluídico que está determinado, ela consegue ver. Fica à vontade, Ana. São as formas de pensamento, né, que nós já estudamos lá atrás. Exatamente. Né? Então, pode, por exemplo, uma pessoa que tem essa faculdade, no exemplo que a gente dava, né, ela encontrar com alguém e falar, nossa, essa pessoa aqui está querendo fazer tal coisa, né? Justamente por estar vibrando ali, fazendo aqueles quadros mentais, né? Eu acho que tinha um outro termo, agora eu não me lembro exatamente qual que foi o termo que os espíritos usaram aqui. Tela mental, né? Acho que é tela mental. É isso mesmo, Tony?
Olha, tela mental. Tela mental. É só todos mudar a os, tela. todos os fenômenos extracorpóreos que fogem aos sentidos da matéria, no caso de vidência, mediunidade, bilocação, tudo isso é graças ao perispírito. É isso que Kardec está demonstrando. Exatamente. Exatamente. Item 23. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Então, nós estamos limitados pelo corpo físico. A gente sabe disso. Mas não é total. Tanto que nós dormimos e pirulitamos para algum lugar. Vai depender da vibração que nós estamos. Nós vamos para outros lugares, né? Num ponto distante, Kardec falou que na Terra ou no espaço, né? Nos desdobramentos que podem se dar, né, provocados ou até dormindo mesmo, a gente faz essa expansão, né? A gente consegue alcançar lugares aí. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade, e a vida corporal é a do servo preso à gleba, né? Então, é difícil para o espírito estar limitado ao corpo físico, né? Já que a gente fica tão limitado por esse corpinho pesado que nós temos, né? A gente quer mesmo nos sentir livre. E é por isso que ele fala que a vida corporal é a do servo preso à gleba, né? Gleba é um espaço de terra, né, que a gente planta. Então, é como se fosse um servo ali que está trabalhando no sol e, ó, tá difícil. Por isso que o sono, às vezes, é tão reparador, não só fisicamente, mas também para nós, enquanto espíritos, a gente dá abrir a cabeça, né? No Livro dos Espíritos, ele estuda muito essa questão de que, muitas vezes, nós nos preocupamos com coisas tão pequenas acordados, que quando a gente dorme, o espírito, nós mesmos, como espírito, nem pensamos naquilo, porque nós não estamos tão limitados à matéria. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro, em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Então, o espírito, né, nós, quanto espíritos, almejamos essa liberdade, e as oportunidades que a gente tem para fazer esse desprendimento, para nós é um momento muito bom. Tem-se, então, o fenômeno aqui, se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz durante o sono, de todas as vezes durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se depreende, né? Se não fosse tão bom sair do corpo, a gente não saía na grande maioria das vezes que nós dormimos, né? A gente ficaria por aqui. Mas tendo essa oportunidade de não ficar tão limitado, nós aproveitamos. Nesses momentos, né, nesses desdobramentos, ele vive a vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também, né? É quando a gente dorme, o nosso corpo vegeta praticamente, né? E nós vamos atrás do que nós queremos. Encontrar com pessoas, ir a determinados lugares e tudo mais. Por isso que a gente precisa preparar o sono, Caio. Porque senão a gente vai para onde não der. Não é? Exatamente. A gente tem que preparar o sono para quê? Para que a gente esteja vibrando
numa vibração boa. Senão a gente está vibrando, né, naquela vibração mais pesada, e aí, consequentemente, é onde a gente vai se ligar. Muito bem. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. Então, a gente não pode esquecer, quando a gente dorme, nós vamos, mas fica um laço fluídico ao corpo. Porque se romper total, você não acorda mais, não. Aí já é. Né? Então, às vezes, a gente vê, né, a gente conversando, e acaba falando, não, o corpo sai, então, mas sai, mas não sai, ele fica ligado. Ele fica tem pessoal que acha que é um cordão de prata, né, que usa esse termo, né, que a gente continua ligado com o nosso corpo físico. Se romper ali, rompeu, aí morreu. Né? A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Né? Então, assim, a gente desprende parcialmente. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. É por isso que quando a gente acorda alguém, né, você vai cutucar lá seu marido, sua mulher, fala, ó, você não tem que esperar ela vir lá, tá lá na França, você não tem que esperar chegar no corpo, é instantâneo. Por conta dessa ligação que continua, desse cordão de prata aí que o pessoal fala. Né? É instantâneo. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Então, às vezes, a gente dorme e acorda assim, suspirando. A gente nem lembra. Fala, nossa, acordei tão bem, porque nós estávamos num lugar bom. Nós trazemos essa impressão. Do mesmo jeito que a gente dorme e acorda, parece que não dormiu nada. Tá derrubadão. Por quê? Porque ficou a noite inteira brigando com os outros aí, lá no plano espiritual, e está naquela vibração negativa. E aí, esse provérbio, né? Os orientais que usam muito, né? Que a noite é uma boa conselheira. Então, numa grande decisão, talvez seja bom dormir 1, 2, 3 noites, para que a gente abra o pensamento e aí a gente consiga ter uma ideia boa, né? Se comunicar com outros espíritos, para a gente também tirar bons conselhos. E para encerrar o nosso estudo de hoje, que passou muito rápido, Kardec diz o seguinte: assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc. E que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Então, a pessoa está lá no plano espiritual, mas através desses fenômenos, elas levantam, falam, como se elas estivessem ligadas ao mundo material, não estivessem ali. Né? E aí assusta todo mundo que está na casa, né? A pessoa andando à noite, falando coisas, né? Eu tenho um parente que é assim. Então, ela está, na verdade, ali no mundo, no plano espiritual, pelo desdobramento que se dá, mas através desses fenômenos ela acaba manifestando fisicamente, né? E aqui ele faz uma remissão aqui a casos de letargia e catalepsia na Revista Espírita. E muito bem. Então, na semana que vem, nós continuamos para o item 24. Ô, Caio, Fica à vontade. só que esse sonambulismo aí não é esse que o cara levanta de noite aí e sai andando, não. Ah, não? Esse aí, ele é até tido assim, rudimentar. Ele é chamado de sonambulismo rudimentar. Né? O sonambulismo, vamos dizer assim, um grau maior, é dado pela emancipação da alma, que é muito forte, né? E aí vai ter vários fenômenos. Por exemplo, aí tem a mediunidade sonambúlica, tem o médium sonâmbulo,
E aí falou, sonambulismo natural ou magnético. Natural, ele pode acontecer espontaneamente. Agora, o magnético é provocado através de passe. Através de passe. E é demorado para chegar no ponto, assim, sendo provocado, demora aí uns 5, 10 minutos, entendeu? Ô, Então, Tony, não é esse sonambulismo que o nego levanta aí e sai andando sozinho. esse tal não é o sonambulismo natural, porque eu achei que fosse. Não, Não é. não. Tem um seminário no YouTube do Adilson Mota. Você procura assim, Seminário Sonambulismo. Adilson Mota. Ele lida com isso. É porque esse tipo de sonambulismo ele é difícil de trabalhar. Por isso que não pegou. As nossas reuniões, é tudo ali rapidinho, simples, né? Isso aí é demorado, é trabalhoso, entendeu? Tem muitos artigos na Revista Espírita sobre sonambulismo. E se assistir esse sonambulismo, esse seminário, também ajuda a entender bem, viu? Entendi. Muito bem. Obrigado pela explicação. Realmente eu não sabia dessa diferença. Mas fica aí também, se alguém se interessar pelo assunto, quiser aprofundar um pouquinho mais, assistir ao seminário Sonambulismo, Adilson Mota. Porque realmente é um tema profundo, né? E tem esses termos que a gente confunde pelo termo que a gente utiliza no dia a dia. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Ninguém? Ô, Tony, você pode fazer a prece final, então, por favor? Ô, Faço Tony, sim, faço sim. no YouTube tem esse seminário? Isso, você procura lá, Seminário Sonambulismo, Adilson Mota, é umas 2 horas. Ah, já anotei aqui. Obrigada. É porque uma época eu fiquei encabulado com isso daí. Falei, gente, eu preciso entender direitinho como é que é isso aqui. E saí a pesquisar. E aí eu fiquei sabendo, eu falava, é igual você, cara. Mas e esse sonambulismo aqui e tal? Aí eu pesquisei na internet e tal. Esse aí até é meio patológico, né? Mas tem exemplos maravilhosos aí na Revista Espírita que mostrando esse sonambulismo, né? Mediunidade sonambúlica. Eu lembro, Tonho, que o doutor Novelino explicava muito. Tem um caso, eu não sei em que obra de Kardec, agora eu não sei se é no livro dos médiuns mesmo, que tinha um rapaz, ele era médium sonambúlico. Ele era até assim, uma pessoa de inteligência um pouco limitada. Entretanto, quando ele entrava nesse sonambulismo, ele passava até a receitar remédios e tinha esse papel importante. Você lembra, Tom, disso? Ah, Doutor é. Novello citava isso muito. Eu não sei a obra agora, eu não me lembro. Bom, enfim. Às vezes até esse Adilson fala, né? Então, vamos lá. Vou passar a palavra para o... A Lúcia Podemos? colocou aqui também... Ô, Tony, rapidinho. Desculpa. A Lúcia colocou também aqui um artigo do Adilson Mota de Santana, que traz essa diferenciação aí que você explicou para nós. Se alguém quiser ler, a Lúcia colocou para nós aqui no bate-papo.